Boa noite, seja bem-vindo. Parlamento Regional, hoje com os deputados Lopes da Fonseca, do CDS, Savino Correia, do PSD, Maximiano Martins, do PS e Hélder Spínola, do PND. Temas para esta noite: o PAEF por mais um ano, uma situação que gerou alguma polémica nos últimos dias. Também a marcação das eleições, que em princípio deverá acontecer a 29 de março, e ainda a estratégia dos partidos com vista precisamente a estas eleições regionais. Vamos falar de coligações e também da estratégia que cada partido deverá assumir para este combate eleitoral. Sem mais demoras, vamos avançar no programa. Começo por Lopes da Fonseca e por esta questão do PAEF, que o CDS, por estes dias, disse que este adiamento por mais um ano foi feito nas costas do povo. No entanto, esta parecia ser uma questão assumida por toda a gente, que este plano iria até ao final deste ano. Antes de mais, boa noite aos telespectadores da RTP Madeira, também à diáspora, as pessoas que nos estão a ouvir lá para fora da Madeira e aos convidados. Era bom elucidar aqui um aspecto que é o seguinte: existe uma carta enviada pelo Sr. Secretário Regional à Ministra das Finanças. Ora, por este argumento da carta, cai por terra toda a tentativa que fez o Governo Regional nos últimos dias de dizer que o facto do PAEF se prolongar era do conhecimento da Assembleia Legislativa. Não é verdade? Se fosse assim... Mas o problema era do conhecimento. Se fosse assim, não era do conhecimento, era que eventualmente... Não era do conhecimento, é que se prolongasse pelas razões apontadas na carta. Exatamente, pelas foi razões através de uma apontadas na carta. Aliás, o que o CDS denuncia... Porque no último orçamento da região a questão foi... É que as razões apontadas na carta não existiam até ao momento que foi enviada. O que significa que os madeirenses não conheciam as razões que levaram o Governo Regional a apresentar esta carta à Ministra das Finanças. É precisamente por aí que foi feita, que o CDS o disse, que foi feito nas costas do povo. Foi feita nas costas do povo por uma razão muito simples. A carta foi enviada num período em que a maior parte, tanto da Assembleia Legislativa Regional, praticamente estava em período de Natal, e os madeirenses também. Ou seja... Foi enviada a 29. Foi enviada precisamente a 29. Ora, a 29 estamos num período natalício. A Assembleia não reuniu. Antes disso, houve, obviamente, antes de Natal, houve a discussão do orçamento. Mas no orçamento, o Sr. Secretário Regional não informou o Parlamento de que ia enviar uma carta à Ministra das Finanças para prolongar, e pelas razões apontadas, prolongar as medidas incluídas no PAEF. Aliás, para as pessoas saberem, são medidas de austeridade que estão a decorrer e que estão impostas decorrentes deste PAEF aos madeirenses ao longo destes anos. E prolongar estas medidas pelas razões apontadas nessa carta é que o CDS não admite que tenha sido descurado o facto de informar os partidos na Assembleia pelas razões da carta incluídas aí. Mas não compreende as razões que foram ali referidas? Não compreendemos. O Governo evoca com o facto de ainda não ter recebido o dinheiro todo que estava previsto precisamente no plano. Aliás, o Governo evoca razões que lhe interessam ao Governo Regional, que interessam ao PSD. Não são razões apontadas nessa carta que ultrapassem os interesses da região em termos da própria população. Se repararmos o que é que está incluído na carta. O Governo Regional alude nessa carta o argumento exclusivamente de que ainda tem para receber 320 milhões de euros. Sim, do empréstimo do estágio de 320 milhões de euros. A questão que se coloca é como é que o Governo, acabando o ano 29, ainda não tinha diligenciado, nos meses anteriores, com o Governo da República, a necessidade de esclarecer por que razão é que essa verba não iria chegar num prazo mais curto. O Governo Regional deixou chegar, porquê? Porque durante 2, 3 meses o Governo Regional, na Madeira, não governou. O que é que se verificou na Madeira nos últimos 3 meses? Foi que o PSD andou em eleições. E o PSD andando em eleições, o Governo Regional praticamente não governava. Parte dos integrantes do Governo Regional estavam nessas mesmas eleições. Portanto, para nós foi claramente uma negligência deste Governo Regional não ter acautelado os interesses da região em relação a essa verba que é aludida na Carta de 29. Ora, face a essa circunstância, para nós o único culpado é o Governo Regional. E não podemos agora atirar as culpas aos partidos de oposição que não tinham culpas, no sentido de que desconhecia, não é? Do desconhecimento, dizendo que os partidos de oposição não estavam atentos àquilo que foi discutido no orçamento regional. Os partidos de oposição estavam atentos. O que não sabíamos é que ia ser enviada uma carta com os argumentos que aí são apontados. E mais, os madeirenses e os porto-santenses também não sabiam que iam ser obrigados a cumprir um plano de ajustamento financeiro
até ao final de dezembro, nas mesmas circunstâncias que agora são apontadas aí nessa carta. Portanto, para nós, isto foi feito nas costas dos madeirenses, tendo em conta que a argumentação dessa carta não foi conhecida da Assembleia. Mas Lopes da Fonseca, enfim, do seu ponto de vista e da apreciação política que se pode fazer a isto, estive convencido que este plano, de facto, terminava em janeiro deste ano e não no final do ano? Durante a discussão do orçamento, foi dito mais que uma vez por membros do Governo que a partir de janeiro os madeirenses sentiriam o alívio decorrente das medidas de austeridade. Ora, se assim fosse, nós não entendemos como é que, a partir de janeiro, iríamos sentir o alívio decorrente das medidas de austeridade que não continuariam a ser impostas e quando, através desta carta que tivemos conhecimento durante esta semana, os madeirenses ficam a saber que irão ser governados por um novo governo que vai ter que circunscrever a uma imposição que decorre deste governo. Significa que o futuro governo da região é obrigado a aceitar, durante pelo menos 8 meses do seu mandato, umas regras com as quais não concordava. Também a leitura que faz da discussão que eventualmente vai começar agora relativamente às eleições regionais, nomeadamente centrada também no plano de ajustamento. Obviamente, aliás, decorrente da discussão que já estamos a ter aqui, os madeirenses ficaram a saber de que, pelo menos durante mais um ano, vão ter medidas de austeridade fortíssimas, quando a ideia com que se tinha ficado depois do orçamento é que, pelo menos, nestes primeiros meses do ano 2015, começaríamos a ver, da parte do Governo Regional, um alívio dessa pressão, o que não vai acontecer. E isto, por outro lado, faz com que, como já disse na recente intervenção que tive, vai fazer com que o próximo Governo, que a sair das eleições, em princípio, em 29 de março, o próximo governo que entrará em funções, eventualmente no finais de abril, vai estar espartilhado com esta decisão. Significa que o governo que vier e que pretenderá, certamente, implementar medidas diferentes daquelas que foram as desta governação do PSD ao longo destes quase 40 anos, e nomeadamente estas dos últimos 10 anos, que foram desastrosas para a região e para as populações, esse governo está refém da decisão que o Governo Regional teve no sentido de implementar por mais um ano, ou pelo menos pedir ao Governo da República que lhes permita implementar ou manter, melhor dizendo, estas medidas de austeridade. Ou seja, vamos ter um Governo praticamente durante 8 meses a não poder implementar medida nenhuma para além do PAEF, o que é constrangedor para um Governo novo que se quer diferente deste governo, com a estabilidade política que tinha de uma maioria alargada na Assembleia Legislativa Regional, aliás, a tal estabilidade que o novo líder do PSD pretende, quando diz que pretende uma nova maioria absoluta para ter estabilidade, e eu pergunto aos madeirenses e porto-santenses que maior estabilidade teve o PSD ao longo de quase 40 anos, que uma maioria absoluta que lhe permitiu criar uma dívida de quase 7 mil milhões de euros, que nos obrigou a todos a um plano de ajustamento económico e financeiro que, ao longo destes 2, 3 anos, e agora para mais um, somos fustigados com os impostos mais altos do país. Este é que é o governo da estabilidade. Portanto, quando um líder que recentemente é eleito num congresso diz, numa primeira abordagem a umas futuras eleições, que quer uma maioria absoluta, ora, essa maioria absoluta não é mais que uma carta branca que pede aos madeirenses e porto-santenses para continuar com medidas de austeridade por mais um ano, que no fundo é um governo que decorre do mesmo partido que aquele que nos governou há quase 40 anos, é um líder que vem dizer aos madeirenses que quer uma estabilidade com uma maioria absoluta para poder impor o quero, posso e mando que fez este governo regional ao longo de quase 40 anos, e o CDS não pode admitir isso. Aliás, os madeirenses e porto-santenses sabem que uma estabilidade à custa de uma maioria absoluta, absolutíssima, que o PSD impôs na região, é uma estabilidade que põe em causa a própria democracia. E não vale a pena andarmos aqui com paninhas quentes. Porque uma coisa é o que os políticos foram no passado, outra coisa é aquilo que os madeirenses sabem que os políticos foram. E a nova liderança do PSD, no passado, quando foi presidente da Câmara do Funchal, deu claramente o indício de que a democracia só se fazia pós-Congresso PSD. Porque antes do Congresso do PSD, durante os anos em que foi presidente da Câmara do Funchal, só 5 propostas da oposição foram
aprovadas nessa Câmara do Funchal e em nenhum momento, é preciso que os madeirenses saibam, em nenhum momento, no dia do Funchal, no dia da cidade, a oposição teve a oportunidade de poder falar nesse dia. Em nenhum momento foi autorizado pelo tal líder democrata, que agora deixa esta auréola de democracia, depois do Congresso, mas antes do Congresso, quando toda a gente o conhecia como Presidente da Câmara, em nenhum momento, no dia da região, no dia da cidade, CDS, PS, PND e outros partidos puderam falar no dia da região. O CDS, quando critica dessa forma o atual líder do PSD, não existirá também aí algum ponto de contradição? E digo isto porque, por exemplo, nas últimas eleições autárquicas, José Manuel Rodrigues, quando se apresentou como candidato à Câmara do Funchal, em determinada passagem do seu discurso, disse que gostaria de assumir a parte boa de Albuquerque, da cidade do Funchal. Atenção, eu não estou a dizer que Miguel Albuquerque... de certa forma, diálogo é uma coisa. Poderá haver aqui alguma contradição. Aliás, naquilo que o CDS diz agora e que disse na altura. Contradição é no próprio atual líder do PSD, porque agora vem dizer que quer toda a abertura democrática no Parlamento Regional, com as mesmas bandeiras da oposição que foram defendidas ao longo destes anos todos, o jackpot que foi aprovado por causa das circunstâncias das eleições deste ano, as bandeiras da presença do Governo na Assembleia todos os meses, a oposição sempre defendeu isso há anos. Agora, eu pergunto, como é que o mesmo líder, que há uns anos era Presidente da Câmara, não permitiu que a oposição pudesse falar no dia do Funchal, e agora vem dizer, esse mesmo líder, que agora é líder do PSD, dizer que sim, quando ele for líder, se chegar a ser líder, e os madeirenses esperemos que não lhe deem essa liderança, pelo menos no Governo Regional, terá a maior abertura para a oposição. É preciso que haja memória e os madeirenses e Porto Santense têm de ter. O CDS tentou coligação com o PS, enfim, não chegaram a nenhum entendimento e agora há esta intenção de Vítor Freitas em coligar-se à esquerda. Como é que vê essa coligação? Em relação a essa matéria, o CDS não se pronuncia, porque há 3 meses, como se sabe, os madeirenses e porto-sancenses sabem que o líder do CDS, José Manuel Rodrigues, apresentou uma solução para um projeto alternativo a esta maioria do PSD e a qualquer liderança futura do PSD, muito antes da própria eleição do PSD. Portanto, esse projeto, a consubstanciar-se, teria ocorrido há 3 meses. Esse projeto, eventualmente, de ser consubstanciado, seria a verdadeira alternativa em termos concretos para que os madeirenses e porto-santenses pudessem rever numa alternância. Não aconteceu, as circunstâncias fizeram com que o líder do PS tivesse recusado essa proposta. O CDS, entretanto, fez o seu congresso, apresentou uma estratégia. O CDS tem um programa que está a ser ultimado, mas no qual no congresso já apresentou uma série de vetores para determinadas áreas. Aliás, como o Sr. Deputado Maximiano disse bem, é preciso que os partidos apresentem soluções para os problemas dos madeirenses e porto-santenses através do seu programa. O CDS já apresentou no seu congresso um conjunto de soluções para áreas, a área económica, a área fiscal, áreas sociais, que é muito importante saber o que é que pensa a nova liderança do PS sobre as áreas sociais. Não esqueçamos que nós temos só na saúde 17 mil pessoas em listas de espera. É muito preocupante uma situação destas. Preciso saber o que é que pensa o PSD em relação à área da saúde. O CDS tem trabalho feito nesta matéria, em áreas sociais também, o que significa que o CDS tem um caminho que percorreu a partir do seu Congresso. Aliás, neste momento e, portanto, estamos a percorrer. O CDS tem um projeto que saiu do Congresso. O CDS não fechou portas ainda a um projeto alternativo mas não está a trabalhar nesse sentido. No entanto, nós estamos a trabalhar no terreno. Aliás, há cerca de uma semana o CDS está no terreno a falar com as populações. E nós temos ouvido as pessoas, e esta é a sensibilidade que nós temos transmitido aos dirigentes do CDS através das comissões políticas, quer a regional, quer as concelhias, de que as pessoas estão realmente com uma intenção de não perpetuar mais uma maioria absoluta do PSD. É um bom sinal e nós sentimos o pulsar das populações de que realmente não querem voltar a ter um PSD a governar sozinho na região por causa precisamente da prepotência com que governaram ao longo de 40 anos. Porque é preciso que se diga, o PSD saiu do Congresso unido. Significa que as mesmas caras do passado estão dentro do PSD. Os mesmos interesses do passado estão dentro do PSD. Aliás, basta vermos um exemplo claro
é que o PSD manteve os mesmos vice-presidentes do grupo parlamentar do passado nesta nova liderança do PSD. Basta vermos os nomes, são os mesmos. Não vale a pena andar a esconder. As pessoas estão lá, não estou a impor em causa a validade ou o valor das pessoas. Estão lá e não digam que as escondam. Estão lá, os mesmos vice-presidentes do grupo parlamentar estão nesta liderança. E as pessoas têm que tirar ilações. Lopes da Fonseca também comunga da ideia de que 29 de março é a melhor data. Disse, aliás, não se desviou dessa data, sempre disse, 29 de dezembro é a data mais consentânea, até porque março, sem dúvida, os estudantes universitários que estão fora da região poderão vir votar à região, isso é importante. O período da Páscoa é complicado para fazer campanha, portanto nós não concordamos com eleições posteriores à Páscoa. E depois penso que este dia 29 de março vai ser um dia marcadamente influente em termos de história da Madeira, porque vai fazer história. Os madeirenses são capazes de fazer história. E a 29 de março vão fazer história. Vão retirar esta maioria absolutíssima ao PSD. Vamos esperar para ver. Este programa Parlamento fica por aqui. Agradeço naturalmente a vossa presença. E este também é seguramente o último programa Parlamento desta legislatura. Naturalmente que voltaremos depois com espaços reservados ao debate parlamentar para umas próximas e depois das próximas eleições regionais, e até lá com certeza que na RTP Madeira vai naturalmente também dar destaque àquilo que for acontecendo nas eleições regionais que poderão acontecer, como já aqui o vimos, a 29 de março. Boa noite, fique bem.